Ontem o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o chefe do Exército, o comandante do Exército, reuniram-se para decidir o que fazer em relação a um general Mourão. Esse general Mourão, que eu não sei exatamente que função ocupa dentro do Exército Brasileiro, fez uma palestra há poucos dias numa loja maçônica e defendeu a possibilidade e tal, não sei se a necessidade, não me fixei nos termos, também não vou ficar prestando atenção em palestra de general em loja maçônica, tenho mais o que fazer. Tem que ter intervenção militar, tem que tomar os militares, tem que fazer, tem que acontecer, fechar o Congresso e papapá. Eu preferi entender isso aí, quando vi a primeira notícia a respeito, a uma coisa que eu chamo de síndrome do general Mourão. Também foi um general Mourão o primeiro militar que colocou tropas em marcha em 1964, dando início ao movimento, ao golpe militar que derrubou João Goulart. E instaurou um regime militar, uma ditadura militar que durou 20 anos. 20 anos. Naquela época, as condições históricas eram outras. Tínhamos também um presidente que não tinha sido eleito, embora naquela época votasse para vice-presidente da República, mas ele foi eleito vice-presidente de Jânio, assumiu na renúncia de Jânio. Este presidente João Goulart estava em meio a uma crise gigantesca, uma crise que causava grande desconforto à sociedade brasileira, muitas manifestações, processo de indisciplina crescente dentro das Forças Armadas, com quebra de hierarquia, um pronunciamento na Central do Brasil, o pronunciamento na Central, onde ele anunciou as reformas de base, com uma série de intervenções muito radicais, muito contundentes na economia, principalmente à época, né? Reforma agrária, expropriação de terras, nacionalização de empresas, encampação de empresas estrangeiras, uma série de intervenções bastante contundentes na economia, que mexeram muito com reações, com resistências e tal, uma insatisfação muito grande da classe média, que estava mobilizada em manifestações constantes e crescentes, uma anarquia sindical absoluta. Críticos do governo diziam que estava sendo implantada uma república sindicalista no Brasil, não era de todo uma inverdade, o contexto histórico era outro, e também a experiência da intervenção militar, da forma como se deu ali, sendo inédita, parecia para muita gente, para muitos civis, que apoiaram inclusive, muitas instituições, OAB apoiou, Igreja apoiou, a grande imprensa apoiou, achavam que iam encontrar a redenção do país, colocando generais e militares na política e no comando da vida nacional. Deu no que deu. Muita gente alimenta certos mitos, dizendo que os militares são mais honestos que os civis quando estão na gestão pública. Isso é uma mentira. Os militares são uma categoria que, como a dos civis no comando de máquinas públicas, que tem baixo nível de vigilância popular, roubam da mesma maneira, corrompem-se da mesma maneira. É um mito achar que militares... As grandes empreiteiras hoje expostas pela Lava Jato, as maiores delas, Odebrecht, Andrade Gutierrez e tal, essas empreiteiras ganharam corpo, ossatura, dimensão no regime militar brasileiro. Vocês acham que ganharam dando cestas de bombom para as senhoras dos militares? Vocês acham que a Odebrecht operava com outros padrões morais? Andrade Gutierrez? A Mendes Júnior? Vai procurar a história da Mendes Júnior para ver a relação da Mendes Júnior com o aparato do governo militar, para ver se era isso. E outra coisa, para não dizer que foi no passado, até hoje toda hora aparecem denúncias de concorrências feitas no âmbito militar, marcadas pelas mais variadas suspeitas. Tem até hoje militar sendo condenado aqui e ali por desvio de dinheiro público em obras. Tem irregularidade na gestão de recursos na área militar, como tem na área civil, com menor visibilidade, porque a estrutura militar oculta, por princípios que eu não vou discutir aqui, o que acontece dentro dela. É um detalhezinho saboroso, uma cerejazinha? Tem um almirante preso pela Lava Jato. Aliás, não é a Lava Jato, é uma outra operação. O almirante está lá em cana. É bem verdade que sua cana é mais confortável que a dos civis. Está numa unidade militar, com gente batendo continência para ele, etc. Isso os militares não dizem. Ah, mas os presidentes militares saíram do governo pobres. E vamos lá, os presidentes civis que saíram ricos do governo, depois do fim da ditadura, ricos já eram, graças à ditadura.
O senhor Fernando Collor ganhou o poder que a sua família tem na ditadura militar e, portanto, sua fortuna. O senhor José Sarney foi um grande aliado da ditadura militar. O aparato que colocou o Maranhão como uma capitania hereditária da quadrilha Sarney foi um aparato montado na ditadura militar, com o beneplácito da ditadura militar. Os presidentes civis posteriores à ditadura, o Itamar saiu de Fusquinha. A Dilma Rousseff, falem o que quiser, mora num sala 2 quartos, em Ipanema, em rua de trânsito. Não é exatamente um endereço dos milionários. O Fernando Henrique Cardoso leva a sua vida de professor e tal, ex-presidente da República. Ninguém pode dizer que o Fernando Henrique Cardoso é um milionário. Então que palhaçada é essa de ficar... porque os militares... Militar é igual a gente, só que bota uniforme. Então, ontem a decisão do Jungmann com o chefe militar do comandante do Exército, o Eduardo Vilas Boas, de não punir esse general Mourão, me pareceu correta. Não tem que dar palanque para esse general, nem para nenhum outro. Bota ele lá numa escrivaninha carimbando papel, nisso ele certamente vai jogar um bolão, né? Espera que o pijama vai chegar, ele vai jogar dominó numa praça em Copacabana, ou quem sabe, se lhe derem algum palanque, vai ganhar aí um mandato de deputado para ficar fazendo homenagens a torturadores no Congresso Nacional. E deixa que ele toque a sua vida no silêncio, né, e na falta de luzes que merecem esses que conspiram contra a democracia, por mais que ela nos desagrade ou esteja nos desagradando. Experiências de intervenção militar resultam em prisões políticas, torturas, censura, fechamento de sindicatos, de associações, amordaçamento da imprensa, repressão a manifestações populares. O que o general Mourão de hoje tem que dizer, já que o de ontem morreu e deve estar reunido com o capeta até hoje, é o seguinte: cadê os 210 desaparecidos, presos políticos da ditadura militar que ele quer que volte? Quais são as explicações para os 224 mortos, também no mesmo regime, por se oporem a ele? Prisões para tudo quanto é lado. E não adianta dizer que os mortos estavam ali conspirando contra a segurança, porque o Herzog não estava armado, nunca botou uma arma na mão. O Daniel Filho nunca botou uma arma na mão. Então isso é uma palhaçada aos generais que estão aí achando que representam a verdade, o valor supremo, a moral suprema. 2 dos 3 prêmios Essos que eu ganhei na minha vida, e foi lá atrás, eram de denúncias envolvendo militares em corrupção. Vamos parar com esse negócio de achar que eles são uma casta moralmente superior, que eles têm um currículo de serviços ao país diferente de qualquer trabalhador que está aí entregando a vida ao dia a dia para poder sobreviver. Eles não são uma elite moral. Nunca foram e continuam não sendo. Parar com essa palhaçada de olhar para militar que faz esse tipo de discurso como se fosse salvador da pátria. Toda vez que militares em qualquer lugar do mundo se meteram na política, o que resultou disso foram ditaduras, com todos os malefícios que qualquer ditadura produz. Esse general Mourão caminhe em direção ao ostracismo que merece, ou, repito, a um mandato no Congresso Nacional, onde vai ficar fazendo discurso de homenagem a torturadores, tá certo? Aliás, uma boa dica, general, vai cuidar das fronteiras. Pega a rapaziada aí, vai para as fronteiras, o que entra de arma pelas fronteiras do Brasil e drogas. Essas mesmas fronteiras que vocês constitucionalmente têm que preservar, estão aí que são verdadeiras peneiras de bandidagem. Para de encher o saco, excelência. Vamos nessa.